Durante 10 anos, Ana acreditou que nunca seria suficiente. Todos os dias, alguém fazia questão de lembrá-la disso. Até que ela começou a acreditar. Perdeu a confiança, a alegria e, aos poucos, deixou de reconhecer a mulher que via no espelho. Mas esta não é uma história sobre uma mulher que foi destruída. É sobre uma mulher que encontrou forças para reconstruir a si mesma. E quando finalmente aprendeu a se amar, a vida colocou alguém em seu caminho que lhe mostrou, sem dizer uma única palavra, como o amor verdadeiro deveria ser. Só que, antes de abrir o coração novamente, Ana precisaria enfrentar a única pessoa que ainda tinha poder para fazê-la duvidar de si mesma. Capítulo 1 A paz que ela aprendeu a construir. O despertador tocou às 7 da manhã. Ana abriu os olhos lentamente. Durante alguns segundos, permaneceu olhando para o teto branco do apartamento. Era um ritual. Todas as manhãs, antes de levantar, ela respirava fundo e repetia silenciosamente: hoje eu escolho viver em paz. Houve um tempo em que acordava assustada. Qualquer barulho fazia seu coração disparar. Qualquer mensagem no celular era motivo de ansiedade. Mas isso havia mudado. Depois de anos de terapia, livros, lágrimas, exercícios de autoconhecimento e incontáveis sessões tentando reconstruir aquilo que Cris havia desmontado dentro dela, Ana finalmente conseguia sentir algo que parecia impossível. Segurança. Seu apartamento era pequeno, mas cada detalhe tinha sido escolhido por ela. As plantas perto da janela. As velas aromáticas, os livros espalhados pela estante. As fotografias da família e amigos, que ela tanto amava. Apesar de tratar todos bem quando estava com eles, Cris os difamava pelas costas. Para ele, todos eram idiotas. Só ele era o máximo. E essa pessoa era justamente quem destruía sua autoestima. Agora tudo era diferente. Na cozinha, preparou seu café da manhã enquanto uma música tranquila tocava baixinho. Pão integral, frutas, café, coisas simples, coisas que antes ela nem escolhia. Cris dizia até o que ela deveria comer. Você vai engordar. Essa roupa não combina com seu corpo. Seu cabelo ficava melhor antes. Você deveria agradecer por eu gostar de você. Frases pequenas, repetidas milhares de vezes, até parecerem verdades. Ana fechou os olhos por um instante. Essas lembranças ainda apareciam, mas já não mandavam nela. Ela aprendera algo importante na terapia. As memórias não desaparecem. Elas apenas deixam de controlar quem somos. Terminou o café. Vestiu uma saia bege, uma blusa azul clara e uma sapatilha confortável. Olhou-se rapidamente no espelho. Sorriu. Ainda era um sorriso tímido. Mas era verdadeiro. Pegou a bolsa e saiu para trabalhar. Ana era ilustradora em uma pequena editora infantil. Passava os dias desenhando personagens, cenários coloridos e histórias cheias de esperança. Curiosamente, desenhava finais felizes muito antes de acreditar que poderia viver um. No escritório, foi recebida com carinho pelos colegas. Bom dia, Ana. Bom dia. Ela respondeu sorrindo. Antes, qualquer interação social parecia um enorme desafio. Hoje, conseguia conversar sem medo de ser julgada. Ainda havia dias difíceis, ainda existiam inseguranças, principalmente quando alguém elogiava sua aparência. Ela nunca sabia como reagir. Porque durante muitos anos aprendeu que elogios sempre escondiam algum interesse. Ou alguma crítica futura. Na hora do almoço, resolveu caminhar até uma praça próxima. Gostava daquele lugar. Havia árvores enormes, crianças brincando, pessoas lendo, casais conversando. Ela observava tudo em silêncio. Sentia uma paz difícil de explicar. Mesmo assim, havia algo que ela ainda evitava. Relacionamentos. Sempre que algum colega perguntava: você está conhecendo alguém? Ela respondia rapidamente: não. Estou focando em mim. E era verdade. Mas não era toda a verdade. O medo ainda existia. Bem escondido. Quase invisível. Mas existia. Porque confiar em alguém novamente parecia atravessar uma ponte que um dia já havia desabado. Enquanto observava um casal rindo perto do lago, uma pergunta surgiu dentro dela. Será que um dia eu vou conseguir acreditar no amor outra vez? Ela não fazia ideia de que a resposta começaria a aparecer mais cedo do que imaginava. Capítulo 2 Um encontro que não parecia importante.
Na sexta-feira daquela mesma semana, a chuva começou de repente. Ana saiu do trabalho correndo. Esqueceu completamente que havia deixado o guarda-chuva em casa. Em poucos segundos, já estava completamente molhada. Correu até uma pequena cafeteria da esquina para esperar a chuva diminuir. O lugar era aconchegante. Cheirava a café recém-passado e pão de queijo quente. Ela escolheu uma mesa perto da janela. Enquanto esperava seu pedido, abriu um livro. Era uma forma de evitar olhar ao redor. Ainda sentia certo desconforto em ambientes cheios. Foi então que aconteceu. Um garçom se aproximou carregando 2 xícaras. Esbarrou sem querer na cadeira de outro cliente. Uma das xícaras deslizou perigosamente. Antes que caísse, outra mão a segurou. Ufa, quase. O homem sorriu para o garçom. Está tudo bem. Acontece. O garçom respirou aliviado. Muito obrigado, senhor. Ana assistiu à cena discretamente. O detalhe parecia pequeno, mas chamou sua atenção. Chris teria reagido da mesma forma. Mas depois falaria mal do funcionário pelas costas. Aquele homem apenas sorriu. Por um segundo, Ana pensou: será que eram iguais? Alguns minutos depois, Ana percebeu que o mesmo rapaz estava procurando uma mesa. A cafeteria estava lotada. Restava apenas a cadeira vazia à sua frente. Ele se aproximou devagar. Era alto, forte, tinha cabelos castanhos escuros bem cuidados, barba bem feita e olhos azuis profundos, que transmitiam uma serenidade incomum. Era bonito, mas não era isso que chamava a atenção. Era a calma. Com licença. Ela levantou os olhos. Posso me sentar aqui? Prometo não atrapalhar sua leitura. Ana hesitou por um segundo. Depois assentiu. Claro, obrigado. Ele colocou o notebook sobre a mesa. Durante quase 15 minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Cada um permaneceu concentrado em suas próprias atividades. Aquilo, estranhamente, deixou Ana confortável. Não existia pressão para conversar. Nem perguntas invasivas, nem tentativas de impressioná-la, até que ela fechou o livro. O homem olhou discretamente para a capa. Esse autor é excelente. Ela sorriu. Você conhece? Li quase todos. Qual foi seu favorito? A conversa começou assim, sem esforço, sem intenções escondidas. Eles falaram sobre livros, filmes, café, desenhos, viagens que gostariam de fazer. Nada pessoal, nada invasivo. Quando a chuva finalmente passou, ele fechou o notebook. Acho que já posso ir. Ela apenas concordou. Ele colocou a mochila nas costas. Depois sorriu. Foi um prazer dividir a mesa com você. Igualmente. Ele caminhou alguns passos, então voltou. Ah! Ela ergueu os olhos. Esqueci de perguntar seu nome. Ela riu discretamente. Ana, prazer. Eu sou o Davi. Os dois trocaram um breve sorriso. Sem promessas, sem pedidos de telefone, sem expectativas, cada um seguiu seu caminho. Mas enquanto caminhava para casa, Ana percebeu algo curioso. Fazia muito tempo que uma conversa com um homem não terminava deixando seu coração tranquilo. Ainda assim, uma pequena voz sussurrou dentro dela. Será que ele era realmente diferente? Ou eu estou apenas baixando a guarda? Ela tentou afastar o pensamento. Mas, sem saber, aquela pergunta acabaria mudando os próximos capítulos de sua vida. Capítulo 3 – O medo de ser feliz novamente. Já fazia quase 2 anos que Ana havia encerrado o relacionamento com Chris. 2 anos desde a última vez que ouviu alguém dizer que ela era difícil de amar. 2 anos desde a última sessão em que saiu do consultório da terapeuta chorando, porque finalmente havia entendido que amor não deveria machucar. A vida estava diferente. Ela continuava morando sozinha, mas agora em um novo apartamento. Trabalhava como ilustradora em uma editora infantil. Voltou a viajar, a sair com as amigas e viu como elas sempre foram incríveis, ao contrário do que Chris falava. Visitava os pais sempre que podia. Aprendeu a dizer não, sem sentir culpa. E, pela primeira vez desde que conheceu Chris, sentia que sua vida realmente lhe pertencia. Mesmo assim, existiam feridas que não desapareciam completamente. Apenas deixavam de sangrar. Naquela sexta-feira, quando entrou na cafeteria para fugir da chuva, Ana não imaginava que um encontro tão simples despertaria emoções que julgava adormecidas. Davi, alto, cabelos castanhos escuros, olhos azuis serenos, barba bem aparada.
Tinha um rosto marcante, mas não era sua beleza que chamava a atenção. Era a tranquilidade. Enquanto conversavam sobre livros, Ana percebeu que ele ouvia mais do que falava. Não interrompia, não tentava impressioná-la, não transformava a conversa em uma competição. Quando ela comentou que ilustrava livros infantis, Davi sorriu com sinceridade. Deve ser bonito dar vida aos sonhos de tantas crianças. Ana sorriu. Às vezes acho que elas acabam dando vida aos meus também. Ele riu discretamente. E o assunto mudou naturalmente. Nenhuma pergunta invasiva. Nenhuma tentativa de descobrir detalhes da vida dela. Quando a chuva passou, despediram-se como dois desconhecidos que talvez nunca mais se encontrassem. Mas, durante o caminho até sua casa, Ana percebeu algo estranho. Ela estava sorrindo, sem perceber. Naquela noite, enquanto escovava os dentes, lembrou-se da conversa. Então outra lembrança apareceu, muito mais antiga. No segundo mês de namoro com Chris, ela havia comentado que gostava de desenhar. Ele respondeu rindo: "Isso é hobby. Uma hora você cresce." Na época, ela riu junto. Hoje entendia que, aos poucos, aprendera a esconder partes importantes de si. Davi fizera exatamente o contrário. Demonstrara interesse. Sem exageros, sem bajulação. Apenas interesse genuíno. Era um detalhe pequeno. Mas sua terapeuta costumava dizer que grandes mudanças começam nos pequenos detalhes. Mesmo assim, Ana balançou a cabeça diante do espelho. Calma. Foi só uma conversa. Ela conhecia aquele sentimento. Esperança demais podia se transformar em decepção. E ela não queria voltar para aquele lugar. Na semana seguinte, enquanto ilustrava uma história sobre uma menina que aprendia a voar depois de enfrentar seus medos, Ana percebeu que não conseguia se concentrar. A imagem da cafeteria voltava o tempo todo. Ela respirou fundo, sorriu para si mesma. Depois ficou séria. Por que um encontro tão simples havia mexido tanto com ela? A resposta veio imediatamente. Porque não era Davi quem a assustava. Era tudo o que ele representava. A possibilidade de confiar novamente. E confiar ainda parecia atravessar uma ponte que um dia havia desabado sob seus pés. 2 dias depois, Ana decidiu visitar a feira de artesanato da Praça Central. Gostava daquele lugar. Era onde costumava caminhar depois das sessões de terapia. Ali aprendera a simplesmente observar a vida acontecendo. Enquanto admirava algumas pinturas, ouviu uma voz conhecida: "Ana?" Ela virou lentamente. Era Davi. Vestia uma camisa clara de mangas dobradas, jeans escuro e carregava uma pequena sacola de livros. Sorriu ao vê-la. Não aquele sorriso exagerado de quem tenta conquistar alguém, mas o sorriso tranquilo de quem ficou feliz com uma coincidência. "Que bom encontrar você de novo." Ela devolveu o sorriso. "Também achei." Os dois caminharam lado a lado entre as barracas. Conversaram sobre arte, livros, viagens. Em nenhum momento Davi perguntou sobre relacionamentos anteriores. Nem quis saber por que ela morava sozinha. Nem fez perguntas pessoais demais. Aquilo surpreendia Ana. Ela já estava acostumada a homens que queriam saber tudo rapidamente. Como se estivessem preenchendo uma ficha. Quando passaram diante de uma barraca de quadros, Ana parou. Havia uma pintura de um campo florido iluminado pelo pôr do sol. "Bonita", disse ela. Davi observou por alguns segundos. "Sabe o que eu gostei nela?" "O quê?" "Ela transmite paz." "Não perfeição. Paz." Ana olhou novamente para a pintura. Sorriu. Nunca tinha pensado naquela diferença. Pouco depois, Davi olhou o relógio. "Preciso ir. Tenho prometido visitar minha avó todos os sábados." Ela sorriu. "Ela deve gostar muito disso. Acho que eu gosto ainda mais." Os dois riram. Antes de ir embora, ele apenas disse: "Foi bom encontrar você outra vez. Quem sabe a cidade resolve continuar conspirando a nosso favor." Ana riu. Ela parece gostar dessas coincidências. Ele fez um pequeno aceno. E foi embora. Sem pedir telefone. Sem pedir rede social. Sem insistir em um novo encontro. Ana ficou observando enquanto ele desaparecia entre as pessoas. Seu coração apertou. Mas não de medo. De surpresa. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia respeitado o ritmo dela sem nem saber que esse ritmo existia. E isso dizia muito mais sobre Davi do que qualquer declaração romântica poderia dizer. Capítulo 4. O amor não tem pressa.
Na segunda-feira, Ana recebeu uma notificação em sua rede social profissional. Era Davi. A mensagem dizia apenas: Oi, Ana. Espero que você não ache estranho eu escrever por aqui. Lembrei que você comentou sobre livros infantis. Minha afilhada faz aniversário na próxima semana e pensei que você poderia indicar algum título especial. Quando tiver um tempinho, claro. Ana ficou olhando para a tela. Seu primeiro impulso foi responder imediatamente. O segundo foi fechar o aplicativo. Uma voz antiga voltou a sussurrar. É assim que começa. Depois vêm as cobranças. Depois o controle. Ela fechou os olhos, respirou profundamente. Então lembrou-se da terapeuta dizendo: nem todo homem é o homem que machucou você. Sorriu discretamente. E respondeu: claro, tenho várias sugestões. A resposta só chegou quase uma hora depois. Obrigado. Sem pressa. Sem pressa. Ana releu aquelas duas palavras diversas vezes. Durante 10 anos, tudo aconteceu no tempo de Cris. As desculpas, as promessas, as humilhações, as decisões, até a esperança tinha prazo definido por ele. Agora, pela primeira vez, alguém permitia que ela escolhesse o próprio tempo. Era um gesto pequeno, mas, para quem viveu uma década tentando acompanhar o ritmo de outra pessoa, aquilo parecia um enorme ato de respeito. E, sem perceber, uma pequena parte do muro que Ana levara anos construindo ao redor do próprio coração começava, lentamente, a se desfazer. Capítulo 5 – A mulher que voltou a se enxergar. Depois daquela troca de mensagens, Ana percebeu que algo estava mudando. Não era um daqueles sentimentos intensos que tiram o sono. Era mais silencioso. Parecia uma janela sendo aberta depois de muitos anos em um quarto fechado. Ela continuava vivendo sua rotina. Acordava cedo, preparava o café, regava as plantas da varanda, ia para a editora, mas havia uma leveza diferente em seus dias. Não porque Davi tivesse aparecido em sua vida, e sim porque, pela primeira vez, ela não sentia medo quando alguém a tratava com respeito. Na sessão de terapia daquela semana, sua psicóloga percebeu antes mesmo que Ana dissesse qualquer coisa: você está diferente hoje. Ana sorriu. Estou? Está mais leve? Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: acho que faz muito tempo que ninguém me trata como se eu não precisasse provar o meu valor. A terapeuta sorriu discretamente. E como isso faz você se sentir? Ana pensou por alguns instantes, estranhamente, segura. A psicóloga fez uma pequena anotação. Depois levantou os olhos. Ana, pessoas saudáveis não fazem você viver tentando merecer carinho. Elas simplesmente demonstram carinho. Aquela frase ficou ecoando durante o restante da semana. Na sexta-feira, Ana saiu mais cedo do trabalho. Sem motivo especial. Apenas decidiu caminhar pelo centro da cidade. Passou por uma vitrine. Parou. Havia um vestido de linho verde claro. Delicado. Exatamente o tipo de roupa que sempre gostou. Automaticamente, ouviu uma voz dentro da cabeça. Não combina com você. Era a voz de Cris. Por muitos anos, ela escolheu roupas pensando no que ele aprovaria. Vestidos sensuais, cores fechadas, sempre muito chamativo. Nada que pudesse render uma crítica. Ana ficou alguns segundos olhando para a vitrine. Depois sorriu. Entrou na loja. A vendedora aproximou-se. Posso ajudar? Ana apontou para o vestido. Gostaria de experimentar aquele. Poucos minutos depois, saiu do provador. Olhou-se diante do espelho. Girou devagar. O tecido acompanhava delicadamente seus movimentos. A cor iluminava sua pele. Ela sorriu. Não porque o vestido fosse bonito, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, escolhia uma roupa pensando apenas em si. Saiu da loja carregando a sacola com uma felicidade que não cabia ali dentro. Na semana seguinte, marcou horário no salão. Queria apenas cortar as pontas. Mas, sentada diante do espelho, teve outra ideia. Quero mudar um pouco. A cabeleireira sorriu. Tem certeza? Ana respirou fundo. Tenho. Enquanto os cabelos caíam lentamente sobre o chão, ela sentia como se estivesse deixando para trás pedaços de uma vida que já não fazia mais sentido. Quando tudo terminou, quase não se reconheceu. Não porque tivesse mudado muito, mas porque voltava a enxergar beleza onde antes só via defeitos. As mudanças continuaram acontecendo de forma natural. Voltou a usar perfume todos os dias.
Comprou um batom em um tom que sempre gostou. Passou a caminhar ouvindo música. Voltou a rir alto. Voltou a aceitar elogios sem imediatamente tentar negá-los. Numa tarde, enquanto organizava alguns livros na editora, uma colega comentou: Ana. Ela levantou os olhos. Oi, você está muito bonita ultimamente. Antes, Ana teria respondido: Imagina. É impressão sua. Ou simplesmente mudaria de assunto. Dessa vez, sorriu. Olhou nos olhos da colega. E respondeu apenas: Obrigada. Foi uma palavra simples, mas representava anos de reconstrução. Naquele sábado, Davi enviou uma mensagem. Passei em uma cafeteria nova. Lembrei de você. Eles fazem um cappuccino incrível. Se algum dia tiver vontade de conhecer, acho que você vai gostar. Ana sorriu. Gostava da forma como ele fazia convites. Nunca havia pressão. Nunca parecia uma obrigação. Ela respondeu: Posso amanhã à tarde, se estiver livre. A resposta veio alguns minutos depois. Estou. Será um prazer. No domingo, Ana vestiu o vestido verde pela primeira vez. Enquanto prendia um pequeno brinco, olhou-se no espelho. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Depois sorriu para o próprio reflexo. Não buscava mais aprovação. Não procurava defeitos. Enxergava apenas uma mulher bonita. Delicada. Forte. E, acima de tudo, em paz. A cafeteria era pequena. Aconchegante. Davi já a esperava. Assim que ela entrou, ele levantou para cumprimentá-la. Olhou discretamente para ela, para seu vestido. Seus olhos brilharam de admiração. Sorriu. Verde combina muito com você, esse corte também. Ana agradeceu. E ele continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Não insistiu. Não repetiu o elogio. Não esperou uma reação. Aquilo a fez sorrir. Porque Chris fazia elogios esperando algo em troca. Davi apenas dizia o que pensava. Sem intenção escondida. Durante quase 2 horas, conversaram sobre livros, viagens e infância. Em determinado momento, Ana começou a rir de uma história que Davi contava sobre sua avó. Riu alto. Com vontade. Depois parou de repente. Ficou séria. Davi percebeu. Aconteceu alguma coisa? Ela balançou a cabeça lentamente. Os olhos se encheram de lágrimas. Faz muito tempo que eu não ria assim. Ele permaneceu em silêncio. Não perguntou por quê. Não tentou arrancar explicações. Apenas sorriu com delicadeza. Então fico feliz por ter participado desse momento. Ana percebeu, naquele instante, que carinho também podia existir no silêncio. Na volta para casa, entrou no apartamento ainda sorrindo. Foi direto ao espelho. Olhou para si. E, quase sem perceber, disse baixinho: Você voltou, não? Você evoluiu. Pela primeira vez em muitos anos. Ela sentia que a mulher que havia se perdido dentro daquele relacionamento abusivo começava, finalmente, a voltar para casa. Mas não era apenas um retorno, era uma construção, uma nova Ana, muito melhor que a primeira. Capítulo 6 O passado bate à porta. Os dias passaram tranquilos, até que, em uma terça-feira comum, o passado decidiu aparecer sem avisar. Ana havia saído da editora um pouco mais cedo. Precisava comprar alguns materiais de desenho. Entrou em uma papelaria no centro da cidade. Escolheu tintas, papéis, pincéis. Quando caminhava em direção ao caixa, ouviu uma voz que fez seu corpo inteiro congelar. Ana. Ela fechou os olhos por um segundo. Conhecia aquela voz. Virou-se lentamente. Era Chris. O tempo parecia ter passado para ele também. Agora ele parecia feio, pois a beleza externa não compensava a podridão interna dele. Mas o sorriso era exatamente o mesmo. Aquele sorriso que um dia a encantou. E depois aprendeu a temer. Ele abriu os braços, como se fosse abraçá-la. Deu um passo à frente. Quanto tempo? Ana deu um passo para trás e estendeu a mão indicando que ele parecesse. Não queria que ele a tocasse nunca mais. Ela ergueu imediatamente uma barreira invisível entre eles. Então apenas respondeu com educação e indiferença. Oi, Chris. Ele parou. A observou de cima a baixo. Você mudou o cabelo. Ela sorriu discretamente. Mudei. Ficou diferente. Ela apenas assentiu, demonstrando que aquilo não significava nada. Ainda continua usando essas roupas sem graça? Ana estava lindíssima, com uma camisa branca bem cortada, uma saia midi rosa clara evasê,
que a deixava muito elegante e feminina. Maquiagem leve e delicada. Toda a composição deixava Ana maravilhosa. Ela simplesmente brilhava. Mais uma vez, Ana não disse nada. Apenas o olhou, sem expressão. O silêncio incomodou Chris. Ele deu um passo à frente. Ana apenas o encarou e ele instintivamente parou, sem perceber. Soube que você continua solteira. Ana olhou diretamente para ele. Mas não disse nada. Ela já havia aprendido que não adiantava nada tentar dialogar com tipos como o Chris, e principalmente, tentar conversar era dar armas a ele para novas distorções e manipulações. Ele sorriu, tentando manter o ar de superioridade e continuou. Ah, você sabe, as pessoas comentam. Ela não respondeu. Ana viu o ódio por essa reação no olhar de Chris. Então veio mais uma tentativa de tentar abalá-la. Sempre achei que você fosse perceber que ninguém vai entender você como eu entendia. Com essa fala, Chris não só queria dizer que Ana não era uma boa pessoa para se lidar, mas também a estava chamando de burra por não ter percebido até aquele momento. Afinal, ela não o procurou mais. Anos atrás, essa frase teria destruído Ana. Ela passaria dias pensando nela, questionando seu valor, mas agora algo era diferente. Muito diferente. Ela apenas perguntou: você realmente acredita nisso? Chris pareceu confuso. Não esperava aquela reação. Não notou os olhos brilhantes de Ana, que agora sentia orgulho de si mesma. Mas sentiu o peso da indiferença nessa pergunta. Tentou novamente. Você era muito sensível. Ninguém tem paciência com isso. Ana respirou fundo. Sorriu de forma tranquila. Os olhos cheios de paixão pela vida que agora ela vivia, sabe? Minha terapeuta me ensinou uma coisa muito interessante. Ele arqueou a sobrancelha. O quê? Que pessoas boas de verdade. Pessoas saudáveis não fazem a gente se sentir difícil de amar. O sorriso de Chris desapareceu por um instante. E o choque cruzou rapidamente seu rosto. Ela o tinha desmascarado, visto quem ele era de verdade. Ele retomou a pose, tentou rir. E disse com tom de deboche: ainda fazendo terapia? Ana respondeu com serenidade: sim. Foi a melhor decisão da minha vida. Ele cruzou os braços. Tentava demonstrar superioridade e intimidar Ana. A olhou novamente e disse: você mudou bastante. Mas para ele, essa afirmação não era um elogio. Era uma crítica. Ela concordou: mudei mesmo. E agradeço todos os dias por isso. Pela primeira vez, Chris não encontrou nenhuma resposta. Foi pego totalmente de surpresa. Não esperava que Ana estivesse não só imune às suas manipulações, mas que também estivesse tão forte e decidida. Ele viu uma autoestima que não reconheceu. A primeira vez que viu Ana, ele percebeu que a autoestima dela era baixa. Esse foi um dos motivos que o fez se aproximar dela. Mas agora, ele não reconhecia aquela Ana. Não havia culpa para usar. Nem medo para explorar. Nem insegurança para alimentar. Ele ficou realmente intimidado. Sentiu ódio por isso. Um profundo e verdadeiro ódio dela. Pois naquele momento, reconheceu que tinha perdido seu brinquedo. Não adiantava mais nada. Ele perdeu essa vítima. Ana pegou a sacola de materiais. E mais uma vez, enxergou a verdadeira feiura dele. O ódio por ela visível em seu rosto, principalmente em seus olhos. Aqueles olhos diabólicos que sempre estavam disfarçados de olhos angelicais, agora estavam revelados. Virou-se e começou a caminhar. Ela não parou, não hesitou, não olhou para trás. Ele ficou parado, demorou alguns segundos pensando. Como se procurasse alguma frase capaz de recuperá-la. Não encontrou. Ela continuou andando, sem acelerar, sem chorar, sem tremer, apenas caminhou, com passos seguros e postura ereta. Ao sair da papelaria, ela fechou os olhos, respirou profundamente. Não de alívio. Ela apenas desfrutava da liberdade de poder sentir o ar da maneira que bem entendesse. Sentiu o sol tocar seu rosto. E sorriu. Ana estava verdadeiramente feliz, não porque tivesse vencido uma discussão, mas porque percebeu algo que jamais imaginou viver. Estava muito feliz consigo mesma e com a própria vida, e além disso, Chris já não tinha mais nenhum poder sobre ela. E essa era uma das grandes vitórias de toda a sua vida. Capítulo 7. Ela escolheu a si mesma. Naquela noite, Ana chegou em casa diferente. Não havia euforia, nem vontade de contar para alguém o encontro inesperado com Chris.
Ela apenas colocou a bolsa e a sacola sobre o sofá, tirou os sapatos, preparou uma xícara de chá e foi até a varanda. Sentou-se na cadeira de balanço que comprara poucos meses depois de começar a terapia. Era ali que costumava organizar os pensamentos. O céu estava limpo. Uma brisa suave balançava as folhas das plantas. Ela fechou os olhos e permitiu-se sentir, apenas digerir e desfrutar dos sentimentos que teve ao encontrar Chris naquela papelaria. Não havia medo, não havia culpa, nem aquela sensação sufocante de que precisava provar alguma coisa. Existia apenas paz, uma paz que ela levou anos para construir. Na sessão de terapia daquela semana, sua psicóloga percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Você chegou sorrindo. Ana riu. Encontrei meu ex. A terapeuta levantou os olhos. Pensou na possibilidade de uma recaída, mas não disse. E como foi? Ana demorou alguns segundos para responder. Estranho. Estranho como? Pela primeira vez. Eu não quis convencê-lo de nada. A psicóloga permaneceu em silêncio. Ana continuou. Antes, eu passava horas tentando explicar o que sentia. Tentando fazê-lo entender. Tentando provar que eu não era a pessoa horrível que ele dizia. Agora, eu simplesmente não senti essa necessidade. A terapeuta sorriu. Porque você não precisa mais que ele valide a mulher que você se tornou. Ana respirou profundamente. Aquelas palavras fizeram sentido imediatamente. Era isso. Durante 10 anos, ela viveu esperando que Chris finalmente dissesse: você é suficiente. Mas esse dia nunca chegou. E nunca chegaria. Porque pessoas que precisam diminuir os outros raramente conseguem reconhecer o brilho de alguém. Na volta para casa, Ana passou por uma praça onde uma menina aprendia a andar de bicicleta. O pai corria ao lado dela, segurando o banco. A menina olhava para trás o tempo todo, com medo de cair, até que o pai sorriu e disse: olha para frente. Eu estou aqui. Ela respirou fundo, continuou pedalando. Depois de alguns metros, percebeu que ele já havia soltado a bicicleta. Mesmo assim, ela continuava seguindo sozinha, o rostinho iluminado de surpresa e alegria. Ana sorriu. Ficou emocionada ao perceber. Era exatamente assim que se sentia. A terapia havia segurado sua bicicleta durante muito tempo. Agora, ela finalmente aprendia a seguir com as próprias forças. Ao chegar em casa, abriu o antigo caderno azul onde, anos antes, escrevera seus sonhos. Havia uma página em branco. Pegou uma caneta. Ficou olhando durante alguns segundos. Depois escreveu lentamente: hoje entendi que não preciso ser escolhida por alguém para ter valor. Meu valor sempre esteve aqui. Quem demorou para enxergá-lo fui eu. Ela fechou o caderno. Sorriu. Não porque sua vida estivesse perfeita, mas porque, finalmente, sua felicidade deixara de depender da aprovação de outra pessoa. Naquela noite, Ana não escolheu Davi. Não escolheu um novo relacionamento. Ela escolheu continuar sendo fiel à mulher que havia se tornado. E essa foi a decisão mais importante de toda a sua história. Capítulo 8 – Quando o amor acontece em paz. Depois daquele encontro com Chris, alguma coisa mudou também entre Ana e Davi. Não porque ele tivesse feito qualquer esforço, mas porque Ana deixou de esconder partes de si. Algumas semanas depois, enquanto caminhavam por um parque, ela parou diante de um lago. Ficou observando os patos em silêncio. Davi percebeu que havia algo diferente. Posso perguntar uma coisa? Ela sorriu. Pode, você ficou distante hoje. Ana respirou fundo. Durante alguns segundos, olhou para a água. Depois tomou coragem. Eu vivi um relacionamento muito difícil. Era a primeira vez que dizia aquilo para ele. Davi não fez perguntas, não interrompeu, não demonstrou curiosidade, apenas esperou. Ana continuou. Durante muito tempo, achei que nunca conseguiria confiar em ninguém outra vez. Ele permaneceu em silêncio. Então respondeu apenas: obrigado por confiar isso a mim. Só isso. Nenhum discurso, nenhuma promessa, nenhuma frase tentando resolver sua dor. Ana sorriu emocionada. Não somente pelas palavras, mas toda a sua postura era coerente com o que ele dizia. Era exatamente daquele jeito que acolhimento deveria ser. Quando olhava para Davi, via coerência de vida, carinho e cuidado. Seus olhos demonstravam uma ternura e cuidado com ela, que faziam seu coração se encher de alegria.
Era estranho, não era comum, mas era um sentimento maravilhoso. Ana finalmente percebeu como era leve. Como ela não precisava estar armada, sempre esperando um ataque. Ana se sentia protegida com Davi. Os meses passaram. Sem jogos, sem ciúmes, sem manipulação, sem testes. Eles aprendiam um sobre o outro aos poucos. Quando Ana dizia que precisava passar um sábado inteiro desenhando, Davi respondia: tudo bem. Boa inspiração. Quando Davi precisava visitar a avó ou trabalhar até mais tarde, Ana apenas desejava que tudo corresse bem. Nenhum dos dois precisava provar amor através de controle. Porque confiança fazia parte da relação. Em uma manhã de primavera, Ana recebeu uma ligação da mãe. Durante a conversa, a mãe percebeu como Ana estava diferente. Filha, oi, mãe, faz tempo que eu não escuto você rir desse jeito. Ana sorriu. Olhou discretamente para Davi, que preparava café na cozinha. Eu também senti falta. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que emocionou Ana: sua luz voltou. Ela não conseguiu responder imediatamente. As lágrimas chegaram antes das palavras. Porque era verdade. Sua luz havia voltado. Mas não por causa de um homem. Ela voltara quando decidiu cuidar de si. Davi apenas encontrou uma mulher que já estava aprendendo a brilhar novamente. Quase um ano depois, Davi convidou Ana para passear em um fim de tarde no mesmo parque onde haviam caminhado tantas vezes. Era outono. Ana amava os fins de tarde. As árvores estavam cobertas por folhas douradas. O vento era leve. Davi chegou. Ana o olhou e o achou mais lindo ainda naquele dia. Como era possível? Eles caminhavam devagar, de mãos dadas, conversando sobre coisas simples, como sempre faziam. Ana percebeu que algo estava diferente nele. Mas não disse nada. Apenas esperou que ele dissesse, quando quisesse. Ao chegarem perto do lago, Davi parou. Olhou para Ana. Sorriu daquele jeito calmo que ela tanto conhecia. Mas ele tinha um brilho diferente nos olhos. Estavam ainda mais lindos. Ana o olhava com tanta admiração. Não estava apaixonada. Aquilo era mais profundo. Era amor. Então Davi se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Ana levou as mãos ao rosto. Os olhos já estavam cheios de lágrimas. Davi respirou fundo. Antes de qualquer coisa. Quero que você saiba de uma coisa. Ela esperou. Eu não quero que você diga, sim, porque me ama. Quero que diga, sim, apenas se sentir que continua sendo feliz consigo mesma. Porque foi exatamente por essa mulher que eu me apaixonei. Ana começou a chorar. Ele continuou, a mulher forte, gentil, corajosa, que aprendeu a se escolher antes de escolher qualquer outra pessoa. Abriu a pequena caixa. Dentro dela, um delicado anel brilhava sob a luz do fim de tarde. Ana. Você quer construir uma vida ao meu lado? Olhou para o anel. Depois olhou para Davi. E, por fim, olhou para si mesma. Em segundos, lembrou de todo o seu passado, da jovem com baixa autoestima, da mulher que foi por anos, acreditando nunca ser suficiente. Lembrou das lágrimas escondidas no banheiro. Das noites em que pediu desculpas sem ter culpa. Da terapia. Do caderno azul. Do primeiro sorriso verdadeiro depois de tanto tempo. De quem se tornou e de como era cada vez melhor ao lado de Davi. Respirou profundamente, sorriu, e respondeu, sim, mas não porque preciso de alguém para me completar. E sim porque hoje escolho caminhar ao lado de alguém que respeita quem eu já sou e me faz ser melhor a cada dia. Davi sorriu, se levantou, colocou delicadamente o anel em seu dedo. Beijou sua mão, abraçou Ana. E, Ana apenas sentiu, dentro daquele abraço, que estava em um lugar seguro. Capítulo novo. O final. Meses depois, Ana voltou à mesma cafeteria onde conhecera Davi em um dia de chuva. Sentou-se perto da janela. Pediu um cappuccino. Observou as pessoas entrando e saindo. Sorriu sozinha. Dentro de poucos dias estaria casada. Pensou em tudo o que havia vivido. Os 10 anos tentando merecer um amor que nunca existiu. Os incontáveis dias reconstruindo a própria autoestima. As sessões de terapia. As pequenas vitórias, os medos vencidos. Então percebeu algo que nunca havia entendido antes. O maior presente que recebeu da vida não foi encontrar Davi. Foi reencontrar, reconstruir e melhorar a si mesma. Porque, se não tivesse aprendido a reconhecer o próprio valor,
Talvez nunca tivesse conseguido reconhecer um amor saudável quando ele chegou. Ela olhou discretamente para o anel em sua mão. Sorriu. Não era aquele anel que simbolizava sua felicidade. Era tudo o que aconteceu antes dele. Naquele instante, Ana compreendeu que algumas pessoas entram em nossa vida para nos ensinar o que é a dor. Outras chegam para mostrar que ela não precisa durar para sempre. Mas a maior transformação acontece quando decidimos deixar de procurar nosso valor nos olhos de alguém, e finalmente aprendemos a enxergá-lo dentro de nós mesmos. Porque, naquele dia, Ana descobriu que o verdadeiro final feliz nunca foi encontrar o amor da sua vida em um parceiro. Foi, finalmente, encontrar o amor da sua vida nela mesma.